Boa noite. Vamos ver se o pessoal está entrando. Estamos no ar, na Casa da Cultura Espírita de Olinda Amorim. Cadê as pessoas? Vamos, de repente, agora também compartilhar o link, que é sempre importante. Recebendo as pessoas, estamos chegando. Uma boa noite a todas, todos que estiverem aqui, para a gente começar e comemorar, porque afinal hoje é um dia diferente, hoje é um dia solene, já temos 13h15, muitas pessoas chegando, a casa está aberta para todo mundo poder aparecer, todo mundo conversar. Olha como é bom ver todo mundo aqui. Hoje é um dia especial, por isso a casa está aberta para que nós possamos conversar com maior tranquilidade com relação a esse momento muito especial para todos nós, que é a comemoração de mais um aniversário da nossa amada Casa da Cultura Espírita de Olinda Amorim. É muito bom estar com vocês e hoje vai ser um dia muito especial, especialmente no final, porque certamente vai ser de muita emoção, mas hoje vai ser um dia que nós vamos poder tratar de uma maneira muito interessante uma passagem bíblica com o nosso querido Fabiano Nunes, do grupo familiar de estudos espíritas Rivaio, e vai ser realmente sensacional também estar com vocês nesse momento. Por isso vamos saudando a Daia Silveira, Ângela Pereira, Lília Frias, Cristiane Guedes, Wilson Pedrosa, Clarice Silva, Rosane Correia, Marcelo Redivivo, Deise Rossi, Rita Maria Aguiar, Cláudia Franco, Tânia Correia, Inês Joaquina, Maíra Braga, Fernanda Manhotti, Cleide Coalho. Sim, um dia muito especial, todo mundo muito feliz, e de certa forma até com uma certa ansiedade, né? Já que teve gente comemorando antes, comemorar depois, vamos comemorar hoje, até na hora que estivermos do outro lado, com emancipados dos nossos corpos. Também saudando Luiz Sampaio, Arthur Wilson, Edilene Azevedo, Sônia Forek, Kátia Jalk, Débora Kempner, e todo mundo que, de certa forma, faz parte da história dessa casa, que acolhe todos que aparecem pedindo ajuda ou pedindo um trabalho, que afinal o que não falta nessa casa são postos de trabalho. Também Maria do Socorro Nassur, Paulo Pereira, e a partir daí agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, o nosso palestrante pediu para ler uma página que é absolutamente sensacional, porque ela é um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, e é basicamente o tema da palestra de hoje, que ele vai proferir para todos nós. E nada mais é do que aquela passagem que vocês devem amar, que é observai os pássaros do céu. Isso está no Evangelho atribuído a Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Por que também vos inquietais pelo vestuário?
Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou de que vos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si, a cada dia basta o seu mal. Então, depois dessa belíssima página, vamos agora elevar nossos pensamentos, pensar em nosso amado Mestre Jesus, Divino Mestre, querido amigo, que nos orienta para o amor, para a paz e para a fraternidade. Gratidão, Pai, por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome, a fim de podermos escutar as Tuas palavras, refletir sobre elas, debatê-las e procurar colocá-las em prática no nosso cotidiano. Vamos agradecer a presença de todos, agradecer ao nosso patrono, Deolindo Amorim, e toda a equipe espiritual desta casa por nos ter proporcionado 36 anos de atividades ininterruptas, e que mesmo nesse momento de isolamento social, mantemos os nossos serviços de acolhimento, estudos, à distância física, mas de aproximação espiritual. Momentos esses que estão sendo de bastante consolo e de bastante esclarecimento. Gratidão a todos os que fundaram a casa, gratidão também a todos com quem convivemos e conviveremos brevemente com o retorno das atividades presenciais, tão breve quanto possível. Pedimos também para envolver o nosso querido irmão Fabiano, para que ele possa proferir essa palestra tão bem organizada e tão bem cuidada, e que todos em seus lares também recebam esses fluidos maravilhosos emitidos por Ti, Pai, e que ajudarão em todos os tratamentos necessários e no conforto espiritual do lar. E assim, Pai, pedimos autorização para darmos início à reunião da noite de hoje. Que assim seja. Então agora vamos chamar o Fabiano. Ele já até colocou ali no link, ali no seu... a sua apresentação do Grupo Espírita Rivaio, onde ele faz as suas palestras. E com vocês, Fabiano Nunes. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de podermos conversar mais um pouquinho sobre a nossa amada doutrina espírita. E, primeiramente, quero parabenizar a Casa de Cultura Espírita do Deolindo Amorim pelos seus 36 anos de existência. Parabenizar a todos os trabalhadores, aos trabalhadores que tanto se dedicaram. Realmente é uma noite de muita felicidade para mim em poder compartilhar com vocês esse momento muito especial para a instituição. Provavelmente no nosso 37º aniversário nós estaremos juntos pessoalmente para homenagear a instituição. Eu coloquei ao fundo aqui a nossa querida Casa de Deolindo Amorim, a quem eu rendo minhas homenagens e peço a Deus que continue abençoando, protegendo, com a presença de o Espírito de Verdade nesta casa, de Allan Kardec e de todos os espíritos comprometidos com a terceira revelação de Deus aos homens. Vamos começar o nosso estudo analisando
a temática. O que nós propusemos hoje como palestra foi o trecho do Novo Testamento, onde Jesus traz uma lição, mais uma das suas lições, de como viver a vida usufruindo o prazer de viver, o prazer existencial. É muito difícil aceitar algumas imagens que passam um Jesus triste, melancólico, não condiz um discurso tão otimista, tão positivo, tão alegre, tão feliz com um homem triste, melancólico, depressivo. As palavras de Jesus, elas transbordam as palavras de um homem que sabia usufruir o prazer de viver, embora a vida tivesse sido muito áspera com Jesus. Aliás, da vida material, Jesus só teve dificuldades, nenhuma facilidade. Mas a reação dele a essa vida muito dura, muito áspera, muito difícil, para que nós não pudéssemos dizer assim, não, mas nesse ponto a vida de Jesus, ele teve tal facilidade. Não, em nada ele teve facilidade, apenas dificuldades. Mas a reação emocional de Jesus na Terra era de extrema alegria, de extremo prazer em viver, extremo prazer de aproveitar a vida, mas não com determinados valores que os ladrões roubam e a traça corrói. Mas é o caminho da felicidade. O trecho está em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, que é o capítulo intitulado Buscai e Achareis, e o tema escolhido é a passagem do item 6, Observai os pássaros do céu. Em algumas traduções, olhai as aves do céu. E qual é o problema que os ouvintes enfrentavam e que é um problema da espécie humana, porque só o ser humano tem sofrimento. Os animais, eles têm dor. Os animais, eles sentem estímulos nocivos. Eles sentem dor. Mas o sofrimento, ele precisa dos hemisférios cerebrais. Ele precisa do espírito. O sofrimento é um processo de entendimento da causa e das consequências de algum fenômeno nocivo. E qual é o problema que as pessoas, que nós vamos passando ao longo de diversas encarnações, e hoje, no mundo atual, também vivemos de uma forma muito exacerbada, principalmente quem vive nos grandes centros urbanos. E esse ano de 2020 foi um ano de bastante estresse para todos nós. É o estresse, por exemplo. O que é o estresse? Ele vem do inglês, que quer dizer tensão, e do latim, strictus, que é apertar, cerrar, comprimir. Quando estamos sob estresse, parece que nossos ombros estão comprimidos, apertados. E realmente, quando a gente chega em casa, depois de um dia animadíssimo, o que acontece? Aquela tensão braba nos ombros. Esse termo, estresse, ele foi incorporado à medicina no século XIX, por fisiologistas, e é definido como um estado gerado pela percepção de estímulos que provocam tensão emocional. E quando eles perturbam a homeostasia, homeostasia é o equilíbrio dos sistemas orgânicos, das funções orgânicas, levam o organismo a disparar um processo de adaptação caracterizado pela descarga de adrenalina e cortisol. Quando acontece descarga de adrenalina e cortisol, várias condições físicas são afetadas. São as chamadas doenças bioimunopsicossomáticas. Mas isso é um assunto para outro estudo. Mas a questão do estresse causando consequências orgânicas por causa das conexões desses hormônios, como cortisol e noradrenalina, e outros neurotransmissores, com um efeito no sistema emocional, que é o sistema límbico, o sistema endócrino e o sistema imunológico, já está bastante estudado pela ciência, é um assunto que em outra oportunidade nós conversaremos. Uma outra problemática, a ansiedade. O que é a ansiedade? Quase todos nós falamos, sou muito ansioso. A ansiedade é definida como um estado afetivo penoso, como se a pessoa estivesse sentindo algo muito desconfortável, caracterizada pela expectativa
de que algo nocivo vai acontecer. Um dos nossos problemas na atualidade é, ao analisarmos 100 ameaças que surgem no horizonte e vêm caminhando na nossa direção, não sabemos aguardar, porque dessas 100 ameaças que se levantam e vêm na nossa direção, quantas efetivamente chegam a nos atingir? Se uma atingir, vai ser muito. Podemos fazer a contabilidade e vocês vão observar. Quantos costumamos ficar ansiosos por problemas que podem vir a acontecer, mas muitas vezes nem acontece. Mas o sofrimento, ele já existe, ele já está sendo processado ao nível da nossa imaginação, do nosso pensamento, das nossas emoções e, por consequência, no nosso organismo. Então, o problema em si nem nos atinge, mas as consequências orgânicas desse problema, elas nos afetam, elas alteram a nossa saúde. Então, o estado afetivo penoso, caracterizado pela expectativa de algo nocivo que se revela indeterminado e impreciso, e diante do qual o indivíduo se sente indefeso, gerando grande mal-estar físico e psíquico, gerando aflição, agonia e medo. Esse é um estado de ansiedade. E a ansiedade, quando ela vai aumentando, quando ela vai prosseguindo sem controle, porque esses sentimentos nocivos, eles não têm o poder de se autossolucionarem. Quanto mais ansiosa a pessoa se permite ficar, maior é a carga de ansiedade que ela vai gerando. É o circuito do cérebro que ele vai se repetindo. Então, uma consequência da ansiedade não controlada é o chamado transtorno generalizado de ansiedade. O que é isso? Uma ansiedade, uma preocupação excessivas, de difícil controle ou incontrolável, que acontece diariamente com relação a várias situações da vida, vários eventos, e que duram mais do que se deveria esperar para um problema que afeta a nossa vida. Então, por exemplo, a pessoa está na iminência de perder um emprego. É óbvio que ela vai desenvolver um sentimento de ansiedade. Ou ela tem uma situação de problema na família, de doença na família, de separação. É óbvio que ela vai desenvolver ansiedade. Ninguém pode julgar que não vou sentir nenhum tipo de ansiedade, não. Mas quando essa situação da ansiedade, ela impacta a vida, ela muda o comportamento da pessoa e ela perdura mais do que deveria para o evento que pode impactar a vida, aí já existe um transtorno, uma doença chamada transtorno generalizado de ansiedade. E, como sempre, é em Jesus que nós vamos encontrar o modelo, o caminho para vivermos uma vida feliz. Porque o espírito, o progresso do espírito, a evolução do espírito, ela só tem um único objetivo, é fazer com que o espírito seja feliz. Mas essa expectativa de que a felicidade ela só será futura é uma expectativa errada. Como nós aprendemos na doutrina espírita, a felicidade na Terra ainda é impossível, porque a Terra é um planeta de expiações e de provas. A felicidade só existe nos mundos superiores, a felicidade contínua. Mas é possível usufruir e ter algum grau de felicidade, e mais momentos de felicidade, se nós soubermos redirecionar nossos impulsos. Então, muito estudada a questão 625 de O Livro dos Espíritos, na qual Allan Kardec questiona qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E a resposta, que aqui no meu slide está errada, não é Jesus. No francês, vocês podem buscar, os livros em francês já estão disponíveis. No francês, a resposta não é Jesus. A resposta é Voyez Jésus. Vede Jesus. Olhe Jesus. Observe Jesus. Porque as lições que Jesus tem a ensinar são aprendidas observando aquele homem em ação, observando a vida que ele levou, observando as reações que Jesus teve diante da sua vida.
Então, a resposta que aqui está Jesus, e em muitas traduções está Jesus, no francês é Voyez Jésus, foi o que os espíritos de Jesus. E Allan Kardec, ele explica, Allan Kardec não faz comentários, ele traz explicações. Allan Kardec elucida que para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. No francês, a palavra é prétendre. Desculpa pelo francês, eu não falo francês, tá? Mas é pretender. Então, na tradução, aspirar, você aspira a emagrecer? Eu aspiro a emagrecer. Um dia, quem sabe, quando as pizzas acabarem no mundo, vou emagrecer. Mas, quando nós dizemos, eu pretendo emagrecer, há uma decisão proativa. Então, Allan Kardec diz que Jesus é o tipo da perfeição moral que a humanidade pode pretender na Terra. Ora, como nós vamos reproduzir, imitar, pretender sermos espíritos puros numa encarnação? Não, é impossível. Por isso que Jesus, ele veio mostrar um modelo de ser humano. Ele sempre se autotitulava o Filho do Homem. E Allan Kardec, em Obras Póstumas, explica que Jesus utiliza essa palavra, Filho do Homem, para deixar bem claro que ele faz parte da humanidade. Então, é o homem Jesus que é o modelo que nós podemos pretender imitar na Terra. O homem moral que Jesus viveu, foi na Terra. Você imagina, se um professor com pós-doutorado vai dar aula numa turma de alfabetização e as matérias de astrofísica. O aproveitamento vai ser 0. Então, se a turma de alfabetização, mesmo ele sendo professor de astrofísica, ele vai ter que ensinar o beabá. Da mesma maneira, Jesus, o projeto de Jesus ele era o Filho do Deus Altíssimo das profecias, mas ele se fez Filho do Homem, para que nós que pudéssemos, olhando o Filho do Homem, um dia nos elevarmos ao patamar de filhos do Deus Altíssimo, ao patamar de espíritos melhores, de bons espíritos. Mas o homem que Jesus foi na Terra, esse exemplo é o beabá para a alfabetização das crianças. É o que nós temos que observar. Por isso que é ver de Jesus, é o homem Jesus em ação. Então, nessa passagem, nós vamos observar a interação de Jesus com quem o ouvia. Quando nós estamos num ambiente formal, em muitas informações, elas não conseguem entrar. Nós ficamos impermeáveis a várias informações. Então, quando Jesus ele interagia na natureza, então, observe, em diversos ensinos, Jesus está na natureza. Ele senta num barco, e ensina no barco, ou ele está no Monte das Oliveiras, ou ele está na Galileia, nas paisagens da Galileia. E estudiosos de técnicas pedagógicas dizem que o ambiente da natureza ele é muito importante para o aprendizado, para a aprendizagem. Por quê? Ele ajuda a aliviar a tensão e a ansiedade. Às vezes, um ambiente formal, você sai de um lugar com luz artificial, sem luz do sol, você sai tenso. Mas, à medida que você está na natureza, respirando o ar puro, respirando o ar do verde, o ar que vem do mar, esse momento de aprendizagem, usufruindo do prazer de graça que Deus nos deu gratuitamente, é capaz de dissolver a tensão e a ansiedade. A pessoa, se a gente sai de uma palestra espírita já mais leve, imagine num ambiente de natureza. Por que as pessoas adoram ir ao GET, além da qualidade das palestras maravilhosas, das reflexões, do reforço da fé, de tudo isso? Estar em Teresópolis é um prazer, aquele ambiente, a temperatura, né, a feirinha. Essas ferramentas conseguem abrir a mente para aprender e fixar ensinos e lições que normalmente ela não faria sem o auxílio desse ambiente adequado.
desenvolver o prazer de aprender. Ora, os judeus eles estavam acostumados a estudar. A criança aprendia a ler o Torá. Então, estudar, eles estudavam. Mas, quando Jesus interagia num ambiente de natureza, e a vida de Jesus com a natureza é muito, muito característica no Novo Testamento. Jesus está num barco, o barco ameaça virar pelos ventos fortes e pelas correntezas que se formaram pelos ventos fortes, e Jesus acalma a tempestade. Está descrito no Novo Testamento. São muitas as situações onde Jesus e a natureza estão em perfeita identificação, em perfeita ligação. Então, desenvolver o prazer de aprender, desacelerar o pensamento, porque nós, em determinados momentos que estivermos tensos, ansiosos, em vez de ficarmos mais mergulhados ainda na tensão, na ansiedade, ou mais mergulhados ainda nas redes sociais, aumentando o nosso grau de ansiedade, de estresse, de transtorno generalizado da ansiedade, porque não vamos interagir um pouco com a natureza, para desacelerar o pensamento. Então, Jesus educava a sensibilidade, melhorava a concentração, que é já naturalmente difícil. E Jesus, ao contar histórias, o que ele estava fazendo? E o observar as aves do céu é uma das histórias em tempo real que Jesus apresentara. Então, através da contação de histórias, o objetivo de alcançar os seguintes objetivos: educar pela emoção e pela sensibilidade, desenvolver a imaginação e a criatividade das pessoas, humanizar o conhecimento, estimular a sabedoria, fixar ensinamentos na memória e desenvolver o pensamento abstrato. Então, a proposta de Jesus é quebrar os grilhões, as algemas que prendiam a inteligência das pessoas, para que elas conseguissem pensar de forma abstrata, para elas começassem a aprender a exercitar a sabedoria, porque através do pensamento abstrato, da imaginação, da sensibilidade, das histórias, a pessoa renova a sua maneira de viver e de agir. E ela renovando a sua maneira de viver e de agir, ela passa a ser outra pessoa. Para entender as mensagens de Jesus, nós temos o maior intérprete que já viveu na Terra, que é Allan Kardec. Ele é o grande intérprete de Jesus. Não apenas pelo seu conhecimento polimático, não por ser um cientista que dominava todas as ciências da sua época, e por isso ele fazia parte das sociedades científicas principais do seu tempo, não apenas porque ele era inspirado por espíritos como Lamennais, Santo Agostinho, São Luís, Paulo Apóstolo, João Evangelista, mas porque o próprio Espírito de Verdade era o seu guia espiritual. Então, as ferramentas interpretativas que Allan Kardec oferece são ferramentas que nos permitem extrair o conteúdo moral dos ensinos de Jesus. No capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, no item 8º, Allan Kardec explica o seguinte: essas palavras, as palavras ditas por Jesus, absurdas se as considerarmos ao pé da letra, são sublimes se lhes procurarmos a essência. Então, as palavras de Jesus, elas não devem ser usadas ao pé da letra. Primeiro que, Allan Kardec explica isso, a língua que Jesus falava era uma língua muito pobre. Uma palavra era aplicada a diversas situações. Ele falava um aramaico daquela região dele, daquela região campesina da Galileia. Havia outros aramaicos. Os textos, os escritos de Jesus, os primeiros escritos de Jesus, no Novo Testamento, foram escritos em grego. Há uma diferença linguística entre o grego e o aramaico. Se os escritos tivessem sido feitos em hebraico, o nosso problema estaria resolvido. Mas não, estão em grego. Então já existe um abismo linguístico do grego. E as traduções do grego para outras línguas, e o processo de cópia, deu origem a diversas colocações que
contrastam, conflitam com a essência da doutrina de amor e caridade de Jesus. Então, como diz Allan Kardec, ou aquelas palavras não são dele, ou foram mal compreendidas, ou foram mal escritas, ou foram adulteradas. Allan Kardec diz isso em introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso que o trabalho interpretativo de Allan Kardec é extrair a essência moral à luz das leis naturais, à luz das leis espíritas, das leis de Deus. Agora, esse trecho é de suma importância para entendermos não só essa passagem que nós vamos conversar, mas todas as passagens de Jesus. Diz Allan Kardec, sua linguagem era quase sempre figurada. Aliás, além de ser figurada, me permito aqui fazer um parêntese, ainda era poética. Jesus ele falava as coisas de uma forma extremamente poética, porque era a visão de um homem que amava a vida, amava viver, amava e ama, né? Quando a gente fala amava, é porque estamos nos fazendo referência ao texto do Novo Testamento. Então, quem ama a vida vive em poesia. Sua linguagem era quase sempre figurada, ou seja, simbólica. E aos homens incapazes de compreender os delicados matizes do pensamento, porque o pensamento de Jesus era expresso no Novo Testamento, extremamente sofisticado, com delicadíssimas nuances. Então, para essas pessoas que não conseguiam compreender esses delicados matizes do pensamento, Jesus falava com imagens fortes, que produziam um efeito de cores vivas. E aí, Allan Kardec, em todos os trechos, fala assim, o verdadeiro sentido do seu pensamento se revela nestas palavras. Então, Allan Kardec, ele como que retraduz à luz das leis de Deus, das leis naturais, das leis da natureza, das leis morais, retraduz o conteúdo do Novo Testamento. Né? Porque, se a gente for levar ao pé da letra e entender como sentido figurado, vamos ter que pegar uma pedra gigantesca, que era usada para moer trigo ou espremer a azeitona para fazer azeite, enrolar no pescoço e jogar uma pessoa no rio, jogar no mar. Ou então cortar a mão de uma pessoa. Não é para interpretar ao pé da letra por motivos óbvios, né? Esse aqui é o texto que está em O Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec ele utiliza a Bíblia Santa, Antigo e Novo Testamento, da tradução do mestre Saci. Essa tradução, essa Bíblia já está disponível, né? Lá no site do ipeac.net, a gente consegue ver essa tradução, que ele considera uma das melhores traduções do grego para o francês, e aí nós vamos ler, obviamente, em português. Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21. Esse capítulo 25, ele é composto de 3 títulos. Todas as obras espíritas kardecianas, e em francês eram 33, em português nós temos 21 ou 22, se alguns livros forem desdobrados, mas vamos dizer, no barato, 21 livros de 400 a 500 páginas, todos esses livros, eles estão interconectados, interrelacionados, eles são interdependentes. Um tema que foi aflorado, uma pergunta em Livros Espíritos, ela vai ser depois totalmente desenvolvida nas outras obras filosóficas, nas outras obras doutrinárias. E nesse capítulo, esses 3 temas estão em conexão. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Observai os pássaros dos céus, observai os pássaros do céu, não vos afadigueis pela posse do ouro. São 3 temas que se desdobram um do outro. E Jesus disse assim, não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Então, Jesus, ele está falando, está despertando, fazendo a mente daquelas pessoas
viajar justamente por essas imagens de cores fortes. A pessoa com um tesouro e ele enferruja, ou um celeiro cheio de alimento, quando ele abre, lotado de bichos e comeram todos os cereais, ou comeram lá o alimento estoque. E Allan Kardec explica, não que nós não devemos prover, não que nós não devemos prever, isso é contra a lei da natureza, a lei natural, a lei do trabalho, a lei do progresso. Não, não é isso. O sentido que importa nessa sabedoria de Jesus está aqui. Onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Onde nós colocamos o alvo das nossas emoções, da nossa ambição. A ambição na Terra, ela é importante, claro. Se nós estamos falando agora pela internet, é porque muita gente ambicionou construir um mundo melhor e enriquecer. Senão a gente simplesmente não conseguiria fazer essa transmissão, porque existe a indústria. Mas o tesouro, ele é onde você coloca o seu coração. Se os seus valores são valores morais, se os seus valores são valores espirituais, todo seu aparato de emoção, de energia, de ambição, de desejo, vai estar direcionado no caminho do progresso. Esse é o termo. E quando nossos valores são valores morais, espirituais, automaticamente a dureza da vida, ela se torna menos áspera. Porque nós sabemos que as dores, os sofrimentos, as dificuldades são provas, são expiações, são alavancas que empurram nossa inteligência para frente, que empurram o ser humano no sentido da evolução, que empurram o ser humano no sentido do progresso. As dores deixam de ser ter um peso que esmaga e passam a ser um desafio, porque se ao mesmo tempo nós estamos nos reabilitando do passado, de erros que nós nos cometemos, nos arrependemos e agora estamos dispostos a reconstruir uma vida acertando, e para isso é preciso também colocar o seu coração nesse tesouro. Se por um lado, quanto maior a dificuldade, significa que o desafio é proporcional à sua capacidade de progredir, então pequenos desafios, o progresso é pequeno. Grandes desafios, a chance de progresso é muito maior. É como se um aluno da universidade for fazer prova de alfabetização. Para ele é um desafio pequeno. Então, quando ele é submetido a um desafio maior, ele vai conseguir alcançar outros patamares superiores. Então, isso por si só, tirando o tesouro dos valores que são perecíveis, que são os da matéria, e colocando os valores morais, o amor, a família, os amigos, o bem, a caridade, o perdão, o progresso, colocando o coração nos sentimentos morais, automaticamente o tesouro começa a ser redirecionado. E prossegue Jesus: eis porque vos digo, não vos inquietais por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis as vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Vejam, precisamos interpretar isso à luz do que Allan Kardec disse. Cores para fazer quebrar as algemas da inteligência, para conseguir fazer as pessoas pensarem, entenderem uma delicadeza dessa sabedoria, cores fortes de imagens vivas. Então, quando ele diz que não se preocupar com onde vai ter o sustento, o que Jesus está dizendo? Não vos inquieteis, porque quando a nossa inquietação, ansiedade e estresse estão focalizadas nos valores da matéria, automaticamente surgem os estados de perturbação. Porque a vida vai se resumir a uma única existência, àquele problema. Então, não é que Jesus está dizendo que a pessoa não tem que ter o sustento, mas é óbvio, ele próprio passou quase 40 anos da sua vida trabalhando para sustentar a sua família. Então, é evidente que isso é no sentido moral, no sentido essencial. Jesus dedicou
quase toda a sua vida à sua família. E os 3 últimos anos, para nós. A maior parte da vida de Jesus, e essa já é a primeira lição de Jesus, sem palavras. Não importa o tamanho da sua missão. Ninguém teve uma missão maior do que Jesus. A família está em primeiro lugar. Quase 40 anos da vida dedicados à sua família na terra. E era perseguir, os seus irmãos não compreendiam a sua missão. E os 3 últimos anos para nós, em 3 anos, por ser Jesus, ele deu conta do recado. Mas entenda, a família é o valor que Jesus primeiro mostrou, a família e o trabalho. Então, quando Jesus apresenta essa visão da vida, não vos inquieteis, já é a fórmula para resolver o problema do estresse, da ansiedade e do sentimento nocivo que vai te atingir. Por quê? O coração está em outros valores. Observai os pássaros do céu. Quantas vezes Jesus utiliza a natureza para dar as suas lições? Nós não podemos perder a capacidade de olhar a natureza. Conta a lenda que Isaac Newton estaria debaixo de uma árvore e caiu uma maçã na cabeça de Isaac Newton, segundo a tradição. Não se sabe se isso é verdade ou não, mas o fato é que, em vez dele xingar a mãe da árvore, como eu faria, ou simplesmente comer a maçã, ele teria questionado por que a maçã não saiu voando. E chegou à lei da gravitação universal, observando a natureza. Então, nas ciências, nas filosofias e na religião, a observação da natureza ela era uma prática muito comum. E hoje ainda é através da observação da natureza. Quando um astrofísico olha os astros, ele está olhando a natureza. Então, essa fórmula que Jesus dá, observai as aves do céu, porque observando a natureza é possível se identificar com a natureza, porque o ser humano faz parte da natureza, e a natureza está dentro do ser humano. Então, observai os pássaros do céu. Eles não semeiam, não ceifam, não guardam nada, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? O côvado é a distância do cotovelo à ponta do dedo, né? Não existia ainda o padrão ouro, que era um pedaço de uma barra de ouro, que significa que era a medida de 1 metro, e a partir daquela medida de 1 metro surgiram as outras medidas de distância. Mas a essência de que Jesus está dizendo é: determinadas coisas não adianta sofrer por antecipação, nós não podemos fazer nada. Temos que nos submeter à lei de Deus, lembrando, a lei do trabalho é uma lei divina, então, trabalhar, fazer o melhor a nosso alcance, mas saber que determinadas situações só existe um remédio, uma fórmula, um tratamento: o tempo. O tempo é necessário. As percepções de ansiedade, de estresse, de transtorno de ansiedade, de fobia e de outras doenças, elas estão muito vinculadas com essa questão do tempo. Por exemplo, uma pessoa que tem um problema de saúde, um problema grave, que talvez vá até levar ao falecimento. É muito comum a pessoa já sofrer, já morrer por antecipação. Não, eu vou morrer, então eu já começo a morrer desde já. Mas espera um pouco, o caminho não é esse. O caminho é, desencarnar, todos nós vamos desencarnar. E a gente nunca sabe quem vai desencarnar amanhã. Eu sei que isso é uma conversa meio furada, mas o fato é, nós temos um problema? Tá. Vai morrer agora? Não. Então, aproveita o hoje. Aproveita o agora. Use a vida que você tem hoje. Ah, mas amanhã pode acontecer. Tá, quando chegar amanhã, nós veremos. Hoje você está vivo. Então, hoje, seja feliz. Hoje, aproveite a vida. E isso serve para todos nós também. Né? Aproveite o hoje. Hoje, abrace sua mãe. Hoje, abrace seu pai. Hoje, abrace seus irmãos. Hoje, abrace sua esposa ou seu marido. Hoje, abrace seus filhos, seus netos, seu sobrinho. Beije hoje. Aproveite hoje. Amanhã, quando chegar amanhã,
nós vamos ver. Então, se a pessoa tem um problema de saúde, ele é grave, pode acontecer de vir a desencarnar, mas ela não desencarnou, ela está viva. Então, esse processo é um dos mais importantes com pessoas que estão recebendo os cuidados de fim de vida. E, embora seja o cuidado de fim de vida, a vida não acabou. Então, aproveite a vida. Então, esse espírito, essa filosofia de sabedoria é a que Jesus está ensinando nessa passagem impressionante, como todas as passagens de Jesus. Porque também vós inquietais pelo vestuário. Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, não fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem cuidado de vestir dessa maneira a erva do campo, que existe hoje, amanhã será lançada na fornalha, quanto maior o cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque o vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Faz parte ainda do que nós discutimos há pouco. E aí Jesus diz assim: buscai primeiramente o reino de Deus e toda a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Quando Jesus diz isso, se nós interpretarmos ao pé da letra, quer dizer o seguinte: vamos só rezar e pode deixar que o resto vai cair do céu. Isso não vai acontecer. Não aconteceu com ele, Jesus, que teve que passar 40 anos trabalhando duríssimo. A ideia do carpinteiro nos leva a nossa imaginação, naturalmente, para o serrote, não é isso? Para o MDF, já encontrado. Não, o trabalho, o tecton, da tradução do que seria a profissão do pai de Jesus, que ele passou para Jesus, é artesão. E como é que trabalhava o artesão naquela época, construindo casas? As casas eram de pedra, então não era com madeira, era trabalhar carregando pedras pesadíssimas, derrubando árvores pesadíssimas. Séforis é uma cidade a mais ou menos 9 quilômetros de Nazaré. E os achados arqueológicos mostraram que em Séforis havia construções, até um anfiteatro no estilo greco-romano. Então, uma família de um pai tecton, com o seu filho também artesão, provavelmente, é quase certo, aliás, é certo, que trabalhou em Séforis quando ele foi reconstruído por Herodes. E é um trabalho pesadíssimo, braçal e brutal. Provavelmente na porta da loja de José e de Jesus estava escrito assim: tomai sobre vós o meu jugo, que o meu fardo é leve. A vida foi dura e o trabalho muito pesado. E Jesus encarou como? Meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Os valores morais que podem fazer para nós a vida ser leve e suave. E assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Essa é a lição, que é o tratamento da tensão, da ansiedade, do distúrbio generalizado de ansiedade. Não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si, a cada dia basta o seu mal. Então, hoje, seja feliz. Hoje, ame. Hoje, faça o bem. Hoje, pratique a caridade. Hoje, ajude ao próximo. Hoje, leve amor para sua família. E amanhã vai ter problema? Com certeza absoluta. Mas o problema de amanhã só vai acontecer amanhã. O de hoje já está resolvido. Essa maneira de viver, de aproveitar a vida, é a maneira de ser feliz. Vede Jesus, observe Jesus. Jesus é o tipo da perfeição moral que você pode pretender na Terra, agora e já. E uma última palavra, eu tenho aqui 1 minuto para esse pensamento de Jesus. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, que todas essas coisas serão dadas por acréscimo. Não é porque nós nos dedicaremos a
a caridade, que vai cair do céu, porque a lei do trabalho é uma lei de Deus. As aves do céu, elas não ficam paradas no ninho, elas constroem o ninho e vão buscar um insetinho para os filhotinhos comerem. Então, a lei do trabalho é uma lei natural, uma lei da natureza, uma lei de... O que Jesus está falando? A sua prioridade precisam ser os valores espirituais, os valores morais. O resto faz parte da vida na Terra, mas os valores morais, os valores espirituais são a nossa prioridade. A primeira revelação de Deus aos homens foi uma revelação moral, a existência do Deus único e os 10 mandamentos. A segunda revelação de Deus aos homens, Jesus, é uma revelação moral e espiritual. O Deus de infinito amor, que é o Pai Abba, e os mandamentos morais de Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo. E a terceira revelação de Deus aos homens, o Espiritismo, é uma revelação exclusivamente moral. Querem ver? Olha aqui o trecho que está em O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 26, item 22. Não esqueçais que o objetivo essencial exclusivo do Espiritismo é o vosso melhoramento. E é para o alcançardes que é permitido aos espíritos iniciar-vos na vida futura, oferecendo-vos exemplos de que podeis aproveitar. Então, observe, o objetivo essencial exclusivo do Espiritismo. Quando você coloca entre vírgulas, no aposto, né, a palavra exclusivo, significa que está havendo uma delimitação, uma restrição. Então, Allan Kardec está delimitando o Espiritismo. O Espiritismo exclusivamente tem um objetivo moral, transformação moral, melhoramento do ser humano. E já em A Revista Espírita de 1862, fevereiro, não vos deixais cair nessa armadilha. Então, preste atenção. Só mais um minutinho. Não vos deixeis cair nessa armadilha, diz Allan Kardec. Afastai cuidadosamente de vossas reuniões tudo quanto se refere à política e a questões irritantes. A tal respeito, as discussões apenas suscitarão embaraços, enquanto ninguém terá nada a objetar à moral quando esta for boa. Procurai no Espiritismo aquilo que vos pode melhorar. Eis o essencial. Então, nós hoje vemos se infiltrar no Espiritismo valores que são sociais. Tem gente que está publicando em revista assim, fora da justiça social não há salvação. O Espiritismo é exclusivamente moral. Mas a justiça social não é importante? Sim. Veja o que Allan Kardec diz, isso está na Revista Espírita, também de fevereiro de 1862, cumprimentos de Ano Novo. Quando os homens forem melhores, as reformas sociais realmente úteis serão uma consequência natural. Trabalhando pelo progresso moral, lançareis os verdadeiros e mais sólidos fundamentos de todas as melhoras e deixareis a Deus o cuidado de fazer com que cheguem no devido tempo. Tem uma perfeita correlação com a passagem observai os pássaros do céu. Então, o objetivo do Espiritismo é transformação moral. Mas e as reformas sociais? Isso é assunto das ciências sociais, ciências econômicas, ciências históricas, ciências políticas, das ciências. A missão essencial, exclusiva do Espiritismo é, primeiro, o reino de Deus e sua justiça. É a transformação moral. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite dos queridos amigos da Casa de Cultura Espírita Deolinda Amorim. Mais uma vez, desculpe aí o adiantado da hora, passei 10 minutos aí, peço desculpas ao Mauro aí pelo adiantado da hora, e parabéns pelo 36º aniversário da Casa de Deolinda Amorim, que muitas e muitas e muitas décadas e séculos de luz e de bênçãos estejam sobre a Casa de Deolinda Amorim e todos nós trabalhadores que estamos agora aqui e voltaremos, se Deus permitir, nas próximas encarnações
também em Teresópolis. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Um grande beijo para todos. Muito obrigado, querido amigo Fabiano. Nós preparamos, amigos, algumas coisas para o dia de hoje, né? Alguns presentes, né? O primeiro o Fabiano já nos deu, que é o tema Observar as Aves do Céu. Né? Fabiano colocou uma coisa muito importante para todos nós, que é como é que a gente faz para sermos felizes hoje, né? Às vezes a gente está postergando essa felicidade e tentando trazer isso para a nossa vida, né? Como é que a gente faz, então, para ser feliz hoje? E hoje, particularmente hoje, é o dia de aniversário da nossa Casa Espírita, né? Então, a nossa comemoração é exatamente isso, trazendo aí Fabiano para a gente ouvir um pouco, aprender um pouquinho com o Fabiano e, ao mesmo tempo, né, a gente aproveitar para agradecer, né, todos aqueles que fazem a Casa da Cultura Espírita de Olinda Amorim. Então, começar por aí, né, que a gente está há 36 anos, né, nosso aniversário foi ontem, né, 28 de agosto de 1984, né, então são 36 anos com uma prática de caridade. A gente pode imaginar nesses 36 anos, então, quantas pessoas já passaram no de Olinda Amorim, né? Desde as pessoas que fundaram e até as pessoas que chegam e saem, né? E eu vou passar um slide aqui para vocês, né? Só para a gente conversar um pouquinho, bater um papinho e apresentar algumas mensagens aqui, né? Bom, primeiro, uma pergunta para vocês. Aonde está a Casa Espírita nessa foto? Essa é uma foto de corrida, né? De corrida de revezamento. Onde é que está a Casa Espírita nessa foto? Só para a gente pensar um pouquinho nisso, né? Observa esse bastão, né? A Casa Espírita é um bastão. É um bastão em suas inúmeras atividades, que a gente vai pegando o bastão. Observa esse companheiro que está recebendo o bastão, observa a energia que ele vai colocar naquela corrida. E é isso que nós fazemos na Casa Espírita. Cada um pega um pedacinho, dentro do seu pedacinho que lhe cabe, dentro da oportunidade que nós temos de exercer esse segurar o bastão por um pouquinho, e corremos o máximo que a gente pode. A gente faz o melhor possível. Tudo que está ao nosso alcance, a gente dá o melhor de nós. E o melhor de nós, exatamente porque daqui a pouco, né, não tarda, a gente dá mais uma volta e tem mais alguém para a gente também passar o bastão. E assim nós vamos crescendo e sempre tentando nos superar, dando o melhor de nós. Nunca esquecendo que a felicidade nossa é poder carregar o bastão. E esses são os 36 anos da casa, né? O que nos traz a felicidade, o que nos deixa feliz, o que nos coloca dentro dessa alegria que nós sentimos hoje, é a oportunidade que nos deu Deus de carregarmos esse bastão durante algum tempinho. Então, vou mostrar para vocês uma outra foto, só para a gente pensar nisso. Gozado, Mauro. A gente está falando em passar o bastão nesse plano corpóreo, nessas pessoas que entram e saem da casa espírita. E no plano espiritual, vocês já pararam para pensar que o plano espiritual é a mesma coisa? Ou a casa espírita é só no plano físico? Eu diria até que é mais complexo no plano espiritual do que no próprio plano corpóreo. E no plano corpóreo, no plano espiritual também. Também temos trabalhadores indo e vindo, sempre nessa passagem de bastão. Observa que a casa espírita é a mesma em dois planos da vida, aqui representada pelo bastão. Uma coisa também curiosa, interessante, observa que muitas vezes a pessoa, né, que hoje o Fabiano falou das desencarnações, assim, né, desmistificando as mortes, né? Observa que muitas vezes as pessoas, nossas pessoas queridas, tantas, né, como a Inês fala do cantinho da saudade, tantas pessoas queridas nossas, no plano espiritual hoje, né, mas que tiveram sua passagem aqui e foram para o outro lado. E vão fazer o que do outro lado? Vão fazer aquilo que nós sabemos fazer melhor, que é
servia na nossa casa espírita. E aí está lá ele do outro lado, pegando o bastão. O curioso também de pensar é que ali está um outro companheiro, passou o bastão ali no plano espiritual e está encarnando, e amanhã é ele que está na evangelização infantil, é ele que está na mocidade, é ele que está pegando também o bastão. Então, curioso, por que eu comecei por aí? Porque para ressaltar para vocês todos, queridos amigos, que o importante para a gente, na verdade, é ser uma grande família, porque tem horas que nós estamos no plano espiritual, horas nós estamos aqui encarnados, mas o plano, o projeto de fazer uma casa espírita é maior do que cada um de nós. Observa, né, que nossas grandes homenagens que todos nós sentimos de ternura no nosso coração aos fundadores da nossa casa, mas também a cada trabalhador, a cada um que pega um pedacinho da casa e faz essa casa acontecer. Lembrando que somos todos uma grande família, dos dois lados, encarregados, comprometidos, que solicitamos a dádiva de poder pertencer à casa espírita. Então, assim, é uma honra para a gente estarmos reunidos nessa família espiritual, que é a família de Olinda. Por isso que a gente brinca tanto com a família de Olinda, que exatamente os lugares variam, né? Eu citei ali o Pimentel, o Morro do Pimentel, na Carmela Dutra, me lembro a gente já na Carmela Dutra, no Shopping da Várzea, me lembro a gente ainda no Shopping da Várzea, na casa, nossa sede, que aparece aí na foto, né? Nossa sede histórica, e hoje no próprio anexo Roberto Maia, os lugares variam, mas nos lugares temos sempre a mesma família. E essa família que vai pegando o bastão, dando o seu melhor para entregar o bastão logo ali na frente. E falando nisso, a gente, toda festa nossa, né? Eu estou preocupado aqui um pouquinho com o tempo, mas toda festa nossa, né? Vocês lembram que a Inês sempre traz aquelas violetas tão bonitas para a gente e nos dá de presente. Então, eu falei para vocês que a gente ia ter alguns presentes, né? É bem verdade, hoje até de manhã na reunião de diretoria, né, uma das diretoras perguntou para a gente se ia ter o docinho. O docinho não dá para dar de presente, mas as violetas, quem sabe Inês não consiga nos dar de presente. Então vamos escutar um pouquinho, Inês, uma das fundadoras da Casa Espírita, vamos escutar essa oferenda dela para todos nós das violetas. Amigos queridos, imaginemos, aqui estão plasmadas pelo nosso pensamento muitas violetas, coloridas e perfumadas, para enfeitar o nosso mês de agosto. Estamos mergulhados numa difícil distância física, educativa, no entanto. Ela não nos permite alcançar essas flores mentais com as mãos do corpo físico, como sempre acontece nas festividades de aniversário de nossa Casa da Cultura Espírita. Vamos, então, com saudade bonita, recolher essas violetas, guardando-as carinhosamente nesta noite em nossos corações. E, como sempre, escolheremos alguns vasos, 36 deles, os mais bonitos e coloridos, para reverenciar o casal Delta e Deolinda Amorim, na comemoração de nossos 36 anos de atividades doutrinárias. E o fazemos curvados com gratidão, pelo muito que suas obras e seus exemplos nos ensinam em estatura ética e em estrutura doutrinária. Lembramos ainda, neste momento, dos inúmeros benfeitores que colocaram tijolinhos de amor em nosso trabalho. Dona Maria da Glória, Dr. Samuel, Roberto Maia, a matriarca Rela Coutinho e a operária de Deus, Tia Lola, e tantos outros que compõem o nosso cantinho da saudade. Recebam eles, cada um, uma violeta orvalhada de gratidão. Esse momento socialmente difícil vai passar. Tudo passa, diz-nos a Mãe Santíssima. Em breve,
O calor dos nossos abraços fraternos vai aconchegar intimamente cada um de nossos corações. E então, alcançaremos o estado de felicidade plena que Jesus nos oferece. Parabéns para todos nós. Amigos, esse foi um dos presentes que a gente tinha para oferecer para vocês, que eram as nossas violetas ali. Mas nós preparamos também um outro presente. Esse outro presente veio da Márcia Fonseca, né? Marcinha, fez, como não poderia deixar de ser, fez para a gente ali um vídeo também muito bonito, contando um pouquinho dessa nossa história, comemorando um pouquinho com a gente. Então, eu queria compartilhar mais esse presente com vocês, de passar o vídeo. Então, vamos olhar o nosso vídeo, deixa eu compartilhar aqui, estou sempre enrolado com esses compartilhamentos, mas vamos fazer esse compartilhamento do nosso vídeo. Ok. Aqui, nesta casa eu me encontrei, entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, crente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto
dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa, posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Amigos, estamos de volta. Espero que vocês tenham gostado ali, como eu, do presente ali que a Márcia nos trouxe, né? É sempre uma emoção para todos nós, né? A gente vê tantas frentes de serviço, né? Como o Carlinhos Conceição está cantando ali, quantas frentes de serviço, quantas coisas a gente está tendo a oportunidade de fazer. E quando a gente olha fotos de pessoas tão queridas, né? Muitas já em outros planos, né? A gente sente aquela saudade gostosa, mas na certeza de que é isso que faz a família de Olinda. Não importa o lado que nós estejamos, né? Estaremos sempre juntos, né? Eu gosto muito daquela música Amigos para Sempre, né? Sempre comento isso, que somos amigos para sempre. E amigos para sempre que estamos hoje celebrando, talvez sem os abraços, sem os beijos, mas com certeza com muito amor, com muito carinho, sempre levando a cada um de vocês um beijo no coração e recebendo esse beijo de todos vocês, que nos dá forças para a gente caminhar adiante, cada vez com mais amor, cada vez mais carinho, cada vez servindo mais a Jesus. E para podermos encerrar, então, com uma prece nossa, nós trouxemos também, fizemos aí um convite para que o nosso primeiro presidente, né, do Otto Coutinho, né, o grande fundador ali da casa, primeiro presidente da casa, né, que ele também nos gravasse uma prece. Então eu também gostaria de compartilhar com vocês a prece e também com o Otto, finalizando também a prece para a gente poder, então, se lembrar para sempre desse dia dos nossos 36 anos. Então vamos para a nossa prece do Otto, vamos acompanhá-lo em pensamento, vamos vibrar com ele. Companheiros, nós sabemos que a nossa casa espírita pode ser comparada a um templo onde nós oramos, aprendemos a olhar o companheiro com amor, aprendemos a dar um pouco de nós aos outros, aprendemos a aceitar os outros como eles são, aprendemos a sorrir mais. Então, agora é o momento de amor, de alegria, de satisfação, por sentirmos que as vibrações do bem estão nos envolvendo e sentimos o calor na nossa alma da gratidão a Deus por tudo que estamos recebendo. Termino que assim possa ser. Por isso,
Querido Senhor da vida, Pai amantíssimo, escolhemos também hoje as nossas melhores flores, não só para homenagear os nossos fundadores, mas para homenagear a Ti, querido Pai, pela oportunidade que deste a cada um de nos chamar para fazer parte desta grande família de Olinda Amorim. Nós lhe somos muito gratos, Senhor, porquanto, diante de nossas inúmeras imperfeições, ainda assim, Tu olhaste para nós, nos nossos olhos, pediste para deixarmos nossos barcos e caminhar mais próximo de Ti, ombreando contigo, e mais esta obra que Te pertence. Por isso, Senhor, o nosso coração, a nossa eterna gratidão por nos permitir, ainda que por instantes, levar adiante o nosso bastão, na certeza de que daremos o melhor de nós. Muito obrigado. Queridos amigos, deixa eu colocar aí os nossos outros amigos que chegaram aqui, nosso querido Felipe, que está desde o início aqui conosco, aqui no BEC, e agora também o Fabiano, que fizeram parte dessa festa, para que eles possam também se despedir de vocês. É sempre uma grande emoção o nosso aniversário. Muito obrigado a todos, um enorme beijo no coração de cada um. Passo a palavra aí para o Fabiano, para dar também o seu beijo em vocês. Muito obrigado a vocês, mais uma vez parabéns, uma boa noite, um ótimo sábado, um ótimo domingo, um enorme beijo para todos. Obrigado, Mauro, obrigado, Felipe. Gratidão. E aí, agradecer, né, que hoje teve muita gente, a Maria do Socorro Nassur, Paulo Pereira, Dilma Brito, Solange Almeida, Luciane Ronaldo, Maria Fernanda Pomar não podia faltar, né, Mauro? Cláudia Serenário, Helene Bastos, Riva Pereira, Maria Helena Monteiro, Lucimara Gomes, Vânia Lúcia Lanzelotti, Adriana Cis, Lilia Frias, Márcia Nélia, Rosali, Fernando Costa, Rosane Pereira, Carlos Carracena, Yasmine Diogo, Evódio Aquino, Nininha Sampaio, Lisandra Souza, Moema Tavares, Luiz William Gregory. Olha que está aqui, Otto Coutinho também estava presente na plateia, Mário Guimarães, Regina Lima, Maria Aparecida Ferreira, Malu Azevedo, Cláudia Santana, Lília Machado, Alexandre do Vale, Malu Carvalho, Ricardo Aguiar, lá da SEAC, né? Eleonora Belmiro, Nicolas Lunini, que bom que ele também estava aqui presente, Maria Dalina, olha quanto tempo, Maria Dalina, Célia Bacchini, Malu Azevedo, acho que já falei, Wélia Guilherme, Carmen Marques, Regina Lima, e mais, acho que agora praticamente só quem já estava aqui, acho que Nanda Maior já tinha comentado, Tânia Corrêa também, Clarice Silva, Raquel Crispino, olha aqui também apareceu, muito bom, Tatiana SPN, infelizmente o sobrenome vou ficar devendo, que é só uma abreviação, pelo que eu estou entendendo aqui. Quem mais? Clarice Silva, Dea Márcia, Penha Rodrigues, Sônia Cunha. A gente fazendo textão também aqui no pequeno espaço de comentário, mas isso é bom. Mostra a gratidão que as pessoas têm. Cristiane Guedes, Carla Campos, Daniel Neves, César Torres. Enfim, a lista de presença foi lida. E todos aqueles que, de repente, verão a nossa noite especial também pelo Facebook, pessoal que, de repente, estava perdido, se encontrou. E é como eu sempre digo, aqui ninguém se perde, todo mundo se encontra aqui e pode maratonar todas as outras palestras também que estão aqui. Então, acho que a gente já pode encerrar, né, Mauro? Com aquele abraço apertadíssimo para todo mundo e esse sorrisão que já virou uma marca registrada da nossa casa
todo encerramento. Sem ele, a gente não pode passar, ainda mais nesses momentos. Gratidão.